E o JG segue com a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Luís. A ordem foi definida em sorteio realizado pela direção de jornalismo da TV, com a presença de representantes de partidos e candidatos. A entrevista vai ter duração de 10 minutos e hoje recebemos aqui no estúdio o candidato pelo PSTU, Hertz Dias. Boa noite, candidato. Bem-vindo aqui ao jornal. Prazer receber. Boa noite, Bianca. Boa noite aos telespectadores da TV Guará. Uma honra estar aqui. Bom, o nosso cronômetro começa a contar a partir de agora, são 10 minutos. Candidato, eu estive visitando as suas redes sociais oficiais e lembro de um vídeo divulgado recentemente, onde o senhor chama a atenção, faz um apelo para a falta de espaço dentro da sua candidatura, junto à imprensa, para divulgar suas propostas. Como é que o senhor vai chegar mais perto do eleitor, então? Então, olha só, esse é um tema muito importante, porque essa provavelmente é uma das eleições, talvez a eleição mais importante para São Luís, porque tem a ver com o que está acontecendo no mundo, no Brasil, no Maranhão. Nós estamos atravessando a maior crise econômica da história do capitalismo desde 1929, atravessada por uma crise sanitária que já matou dezenas de milhares de pessoas e só não morreu mais gente em função do SUS, né? Muitos ataques aos trabalhadores, mas são muitos ataques. É situação de guerra. É reforma tributária, é reforma trabalhista, reforma administrativa. Aprovar um marco regulatório em plena pandemia que prevê a privatização de saneamento básico, água, desinvestimento na saúde pública, nos serviços públicos, com PL 39/2020, e isso não aparece no debate eleitoral, dos quais nós estamos fora, nós não temos direito à inserção, nós não temos direito de participar dos debates na maioria das emissoras, nós não temos direito a ter programa de televisão. Sem voz para chamar atenção para essas causas. Isso, que os candidatos estão discutindo, um dizendo, eu estou preparado, o outro fala, não, eu estou pronto. Um diz, eu estou próximo da população, o outro diz, eu estou junto. É uma banalização da situação da classe trabalhadora. 70% dos consumidores de São Luís estão endividados. São mais de 120 mil desempregados, sem considerar aqueles que estão no mercado informal de trabalho. Se tem ataque na pandemia, próximo do processo de eleição, que geralmente eles recuam um pouco, imagina o que não vai acontecer depois dessa eleição. Imagina o que não vai acontecer depois da pandemia. Então, por isso é que a gente não está tendo espaço na grande imprensa. Candidato, eu tenho acompanhado aí seu trabalho durante a campanha, acompanhado suas entrevistas. O senhor sempre chama a atenção para essas ações do governo federal. Há espaço para debate aqui em eleições municipais? Mais do que nunca, essa eleição vai estar atravessada pelo debate internacional e pelo debate nacional. Os outros candidatos estão fazendo caricatura, não querem entrar nesse debate. Primeiro, os 3 primeiros são ligados ao governo federal, ao Bolsonaro. O Braide, ligado ao Podemos, que é o principal ponto de apoio de Bolsonaro no Congresso. O Duarte Júnior é do Republicanos, que é o partido dos filhos de Bolsonaro, dos 3. E o Neto Evangelista é do DEM, que preside a Câmara e o Senado Federal, e apoiado pelo PSL, que é o partido que elegeu o presidente da República. Eles não vão querer fazer esse debate. Por outro lado, não vão querer tocar nos temas principais, que tem a ver, por exemplo, com concentração de renda. Aqui em São Luís, Mateus, que está entre os 10 mais ricos do Brasil, paga, por exemplo, um auxílio ticket de alimentação, R$100 por mês. R$100, isso é semi-escravidão. Se você não tocar nesses temas centrais, não tem como resolver o problema dos trabalhadores de São Luís. O senhor fez um levantamento aí com relação ao nome de alguns candidatos e tendência de direita, centro. E o que está acontecendo com os partidos de esquerda aqui no Maranhão, aqui em São Luís especificamente? Então, na verdade, para se unirem, na verdade, nós não somos só um partido de esquerda, nós somos um partido revolucionário socialista. Nós achamos que esse modelo de organização social, que é o capitalismo, tem que ser superado, porque é irracional. No momento que o desemprego está galopante, eles estão aumentando a jornada de trabalho e reduzindo o salário, quando deviam fazer o contrário, que é o que a gente está defendendo, reduzir a jornada de trabalho, aumentar os salários. Então tem que ser superado. Essas organizações ditas de esquerda, por exemplo, o PT está aliado com o PSL, que é o partido que elegeu Bolsonaro em 11 municípios em São Luís. O PCdoB, que diz que é um partido de esquerda, está atacando a comunidade do Cajueiro. Esse estado é o estado um dos estados que mais mata negros e negras. De cada 100 pessoas assassinadas no Maranhão, 91 são negros e negras. Então o problema não é ser de esquerda e de direita só.
É porque está administrando o Estado para as classes dominantes, para os grupos dominantes. Por isso que o Maranhão, que passou 50 anos dominado pela oligarquia Sarney, não mudou quase nada em 6 anos de governo de Flávio Dino. Candidato, o senhor sempre vem chamando a atenção para a questão da má distribuição de renda, né? Caso eleito prefeito, é possível um prefeito, um gestor municipal, cortar esse bolo de forma igualitária? Perfeito. Inclusive você falou de bolo, por exemplo. O Maranhão. Acho que para fazer uma ligação, né? Aumentou 13% o PIB em relação ao crescimento nacional. Mas o que acontece? O Flávio Dino e Edivaldo Holanda estão comemorando a cobertura do bolo e o bolo vai tudo para fora, vai tudo... Metade da população do Maranhão não tem problema gravíssimo de alimentação, que eles chamam de segurança alimentar. Segundo, nós vamos taxar as grandes fortunas. Trabalhador como eu, você que está nos ouvindo aí, paga quase mais de 50% do salário embutido nos impostos dos produtos que nós consumimos. Por que as grandes fortunas têm que ficar intocáveis? 40% nós vamos taxar as grandes fortunas. 2, não vai ter isenção de impostos. Não vai ter, não é possível ter isenção de impostos, pois os grandes grupos econômicos, enquanto os pequenos comércios das periferias estão tudo quebrando. O Mateus se transformou nessa potência porque tem uma alíquota de 2% do ICMS, enquanto os outros pagam 18%. Isso é um absurdo. Então a gente vai ter que atacar esses grandes grupos econômicos para poder fazer com que a classe trabalhadora consiga sobreviver minimamente bem nessa cidade. Candidato, eu fico imaginando assim, o PSTU, desde lá da cúpula nacional, aí a gente vem trazendo aí, cortando esse bolo até chegar no município, a gente sabe que faz uma oposição muito forte ao governo federal. Uma cidade governada por um prefeito do PSTU seria uma cidade isolada? Não necessariamente, porque a gente estaria com a população. E não só isso, organizado nos conselhos populares, que é a forma mais democrática de garantir a participação permanente da população nas decisões mais importantes da cidade. Não dá para você eleger 31 vereadores que tem um orçamento de 106 milhões de reais, salário de 15 mil reais, e a população durante os 4 anos não participar das principais decisões. Primeiro, conselhos populares. 2, São Luís tem que ser transformado numa trincheira de enfrentamento contra o processo de neocolonização e semi-escravidão que Bolsonaro quer levar adiante com o seu projeto de ultradireita. Então, deixar bem claro, transformar São Luís numa trincheira contra o bolsonarismo. Esse é um elemento central. Outras medidas importantes. 22% do orçamento municipal, ele vai para pagamento da dívida pública, que a gente não sabe quem fez, por que fez e quem se beneficia. Nós vamos fazer a auditagem da dívida pública e vamos deixar de pagar essa dinheirama para investir em serviços públicos, porque é uma roubalheira. Isso aí é um latrocínio, porque é um roubo seguido de morte, porque desinveste nos serviços públicos e isso aí ocasiona inclusive morte. Por exemplo, a área de saúde é algo explícito em relação a isso. Candidato, o senhor fala sempre nos trabalhadores, na classe trabalhadora. A gente sabe como aqui em São Luís é um processo histórico e que a gente escuta sempre a situação caótica do transporte público. O que tem no seu projeto para o transporte público? Então, olha só, nenhum serviço público no governo do PSTU vai ser transformado em mercadoria. Nós vamos estatizar tudo. Vamos reativar a empresa municipal de transportes públicos, vamos estatizar. Hoje, a prefeitura destina 23 milhões de reais para subsidiar empresário do transporte coletivo. Não, vamos fazer o contrário. Vamos estatizar e os grandes empresários é que vão financiar o sistema público para garantir com que, por exemplo, estudante não pague passagem, desempregado não pague passagem, que a gente tenha uma tarifa social. Bom, eu queria aproveitar que a nossa entrevista está bem perto de acabar para a gente falar de cultura. Bom, a gente sabe da sua história no hip hop até hoje. O senhor tem um trabalho desenvolvido muito interessante junto às comunidades. Eu quero saber qual vai ser, caso eleito prefeito de São Luís, qual é o espaço para as comunidades, porque a gente sabe que o PSTU tem as suas raízes junto às comunidades. Porque a gente sabe que nos grandes eventos culturais pouco se vê a movimentação cultural das comunidades, Isso. né? Em primeiro lugar, eu, enquanto rapper, já sofri um monte de discriminação, inclusive fui detido pela polícia no bairro da Liberdade, já inclusive depois de ser professor. Significa o seguinte, que não adianta só você valorizar o produto cultural se você não valoriza quem produz a cultura.
Por exemplo, a gente fala muito do boi do Maracanã, que é o meu boi, bumba boi do coração. 70% da região do Maracanã vai ser transformado em zona industrial. Então não adianta você estar exaltando aquela cultura se a comunidade pode perder 70% do seu território. Como é que morreu o Coxinha? Como é que morreu João do Vale? Como é que morreu Gerô? Não adianta só valorizar a comunidade da área Itaquibacanga, a liberdade que leva o tambor de crioula, etc. e tal, para Praia Grande, quando a molecada desses bairros vão caminhar nesses espaços em grupo, a polícia não sai do pé. Então nós vamos valorizar muito a cultura, inclusive construir o Conselho Popular de Cultura com verba que são os artistas que vão definir como e onde tem que ser aplicado, para que os artistas, os produtores culturais não fiquem dependentes do Estado. O Estado não tem que determinar política de cultura. São os conselhos populares através dos seus fomentadores, dos seus produtores culturais. Candidato, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Jornal da Guará, e a programação da TV Guará vai estar aberta aí para todos os candidatos, espaço para todos de forma igualitária, viu? Eu queria agradecer muito, e seria muito bom que fosse assim todas as outras emissoras que estão excluindo o PSTU. Portanto, essas emissoras não têm direito de falar que estão fazendo da eleição um processo democrático. É extremamente antidemocrático excluir o PSTU ou qualquer outro partido de um processo desse. Muito obrigado. Muito obrigada, viu? Sucesso. Obrigado.